Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade à nossa série de conversas com os preletores aqui da Target. Dessa vez recebendo Jay Gomes, pastor. Correto. Também membro da igreja de pastor. Saddleback, na Califórnia. É um prazer recebê-lo aqui, pastor. Muito Seja obrigado, bem-vindo. Léo. Queria que você comentasse um pouco. Ontem a gente teve uma conversa bem legal. Ontem, sábado, né? Para quem tá perdido aqui, a gente teve a Target, a gente tá gravando aqui no domingo. Mas ontem, no sábado, nós tivemos uma conversa bem legal em que você participou, junto com o Bibo e o Keith também esteve presente. Queria que você comentasse um pouco como foi, para quem não teve a oportunidade de acompanhar. Beleza. Muito obrigado, Léo, por esse momento e para falarmos com as pessoas que estão assistindo. Foi um momento muito legal. Na verdade, estava já aqui há pouco tempo falando com o Bibo. Fluiu a coisa de forma muito natural. Apesar de que tínhamos um americano que não fala português, mas a igreja aqui providenciou duas boas intérpretes do português para o inglês e do inglês para o português, de forma que fluiu com leveza. O nosso tema naquele painel, Léo, foi sobre o futuro da missão. E então nós começamos por falar que a missão está inalienavelmente associada com a igreja. Não se pode falar de igreja sem falar de missão. Então nós começamos por falar que uma missão saudável, ela depende de uma igreja saudável. Então é importante que a igreja esclareça bem para os seus membros que a missão é de todos nós. Todo membro em missão. Este foi o início da nossa palestra, do nosso painel. Legal, pastor. E ainda nesse ponto, eu acho bem legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente pensa que missão é só para o missionário que a igreja sempre fala no domingo, que está lá na África, na Ásia, mas não, a missão começa com nós mesmos, no nosso entorno e assim indo como uma pedrinha que a gente joga na água e vai se espalhando as ondinhas, né? Exatamente, Léo. Nós acreditamos que, em primeiro lugar, a igreja deve desmistificar este conceito de que missionário está apenas relegado a um missionário profissional ou institucional, aquele que sentiu a chamada de Deus. E quando a gente pensa em missão, a gente pensa exatamente isso, em cruzar barreiras geográficas, barreira linguística e barreira multiétnica, culturalmente falando. Mas não se trata disso. Se trata de cumprir a missão, que é a missão de Deus. Desde o Antigo Testamento, quando Deus, através de Adão mesmo, Deus deu poder a Adão para que, de certa forma, ele refletisse a imagem do Criador, dominando o rio, dominando o céu, dominando o ar, dominando a terra. Depois Deus deu esta missão para Abraão e sucessivamente até chegar no Novo Testamento. Mas tem um ponto, Léo, que me chama a atenção. No livro de Isaías, Antigo Testamento, e no Novo Testamento, na carta de Pedro, existe um termo chamado sacerdócio real. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento o desejo de Deus era que o povo entendesse que nós somos sacerdotes, ou seja, representantes de Deus para levar as boas novas e a glória de Deus para o mundo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, consequentemente, a mesma história se repete. Agora, o problema é que nós terceirizamos a obra de missão para os missionários. Os missionários fazem um excelente trabalho e nós somos o produto e resultado dos missionários que levaram a palavra de Deus para muitas partes do mundo. Mas acontece que hoje, se nós formos esperar que o evangelho se proclame apenas pelos missionários institucionais, vamos assim dizer, que são 0,1% da população cristã, nunca vamos alcançar as pessoas. Então, o conceito meu aqui, primeiro, é que renovemos, reflitamos no conceito de missão. Então, vamos deixar de lado a palavra missionário e vamos usar a palavra testemunha. Testemunhas que Atos capítulo 1 e 8, Deus nos chamou para ser testemunhas na nossa Jerusalém, o nosso círculo fechado de relacionamentos, começando pelos familiares, depois o padeiro, o açougueiro, salão de beleza, depois nós vamos aí para a nossa Judeia, que pode ser uma periferia dentro mesmo da nossa comunidade, mas com uma distinção talvez cultural ou subcultural, que não se identifica muito com os nossos valores, mas está dentro do nosso pedaço. Depois a gente vai para Samaria. Qual é o papel da Samaria? Samaria e Jerusalém havia uma rivalidade,
porque eram duas culturas diferentes, um povo que assumiu a terra, enquanto os judeus estavam no exílio. Depois os judeus voltaram do exílio, 70 anos depois, e agora os samaritanos se achavam o dono da terra. E desde aquela época houve uma rivalidade. Então a nossa Samaria pode ser aquelas pessoas dentro do entorno da comunidade, mas que possivelmente falam um idioma diferente, têm uma cultura diferente, algo que se diferencia de nós, mas nós temos o papel de levar a palavra até eles. Agora, o final, até os confins da terra, aí é outros 500. Então alguém diz, eu nunca vou poder ser um missionário no sentido de levar a palavra lá fora. E por isso o conceito de missionário ficou aplicado a este. Qual tem sido o estigma da igreja no mundo em geral? Ela se baseia em 3 conceitos. Qual é? Orar, contribuir e enviar. Esse é o nosso, quando falamos de missão, é isso. Ore, contribua e envia. Eu gostaria de sugerir que acrescentássemos mais um. Ore, contribui, envie e vá. Pronto. Nós temos que ir. E esse é o nosso papel atualmente, de encorajar a igreja de sair do banco e de deixar de relegar o trabalho da missão a missionários vocacionados, sem dúvida alguma, e nós atuarmos como missionários, levando a palavra a todos os cantos, aonde quer que estejamos, começando pela nossa comunidade local. Pastor, você já está nesse ramo missionário, assim, vocacional, há muito tempo, né? Acredito eu. Mas talvez hoje em dia a gente vê uma urgência maior em levar a palavra de Deus para as outras pessoas fora do nosso contexto de igreja, fora das 4 paredes. Você acha que é um momento mais desafiador de se levar a palavra de Deus aos outros? Aqueles que não conhecem, né? Claro. Exato. Eu creio que isso deve estar no DNA do novo membro a partir do momento que ele conhece a Jesus. Por exemplo, eu hoje estou, já faz algum tempo, num contexto de uma igreja batista. Mas o meu contexto anterior era num contexto pentecostal, mais precisamente a Assembleia de Deus. Quem conhece o movimento da Assembleia de Deus sabe que a pessoa não espera o crente ir para um seminário teológico, ter uma formação acadêmica, profissional e teológica. Não. Você conheceu Jesus, imediatamente você é encorajado. Agora vai e fala para o seu vizinho, fala para o seu amigo. Eu sou 3ª geração, Léo, tanto de cristão como de pregador. Meu pai tem 82 anos de idade, o nome dele é Gesiel Gomes, ele continua ainda pregando a palavra. Tem outros 3 irmãos que são pastores. Eu comecei então a pregar a palavra de Deus quando eu tinha 10 anos de idade. Olha só. Vou fazer 62 agora em setembro, façam as contas. Então, desde pequeno eu já tinha essa mentalidade por causa da minha igreja que me formou e colocou esse DNA em mim. Eu me lembro que eu saía no ônibus aos domingos com equipes, né, de evangelismo. Então, na nossa igreja nós tínhamos 50 equipes de evangelismo. Cada equipe tinha 10 pessoas e era aquela santa competição. Vamos ver quantas pessoas nós falamos para Jesus, quantos testemunhos nós vamos trazer para a igreja e, de repente, quantas pessoas nós levamos. Então, essa mentalidade nós temos que passar e transmitir para a igreja de que nós somos chamados para ser discipuladores. Um discípulo não é apenas aquele que segue no contexto cristão, mas é aquele que discipula, que fala de Jesus para outro. Então, eu creio que isso deve ser algo natural e não relegado à função da liderança. Muitos pensam que é o pastor. Não, eu já pago, eu já dou meus dízimos, minhas ofertas, esse é trabalho do pastor. Não, me deixa em paz, eu aqui no banco. Eu acredito, então, em primeiro lugar, Léo, que a igreja deve realmente formar, informar, capacitar, já desde os primeiros passos dos crentes. Nossa igreja, por exemplo, ela tem atualmente 36 mil membros ativos lá em Saddleback. Só na igreja local nós temos 200 ministérios. E uma das coisas que a igreja aprendeu desde cedo, por causa do curso que nós damos para já a pessoa que não é crente ou recém-convertida, é exatamente isso, de falar de Jesus para outras pessoas. Na pandemia foi um ótimo exemplo. Nós tivemos 16 mil crentes envolvidos, ajudando as pessoas da comunidade. Alimentamos mais de 26 mil pessoas, mais de 1.600.000 quilos de comida foi distribuído durante a emergência, e pessoas que tiveram a oportunidade de ganhar outros para Jesus durante a pandemia, desde criança até a fase de idosos. Então, eu creio que é uma questão de conscientização e de mobilização da igreja. Você falou, né, do seu envolvimento com a sua igreja lá na Califórnia.
A palavra de Deus é a mesma em inglês, em português, em qualquer língua. Mas há diferença na forma como fazer missão, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Eu acredito que não. Vamos dizer assim, a missão é a mesma para todos. É levar as boas novas de Jesus e espalhar a glória de Deus pelo mundo. Agora, o contexto cultural de cada um, ele vai requerer abordagens que talvez estejam dependentes da cultura do local, correto? Mas isso não temos muito que falar sobre isso, porque o mundo hoje está globalizado. Então tudo encurtou. A gente já acessa aqui hoje a mídia social e a gente já sabe como as pessoas se correspondem ou se relacionam com Deus em distintos lugares. Então eu dizia que a abordagem vai ser diferenciada, mas isso em todo lugar, até mesmo aqui no Brasil, a nossa abordagem para falar de Jesus, ela vai variar muito dependendo do contexto cultural no Brasil, aonde quer que nós estejamos, o vocabulário usado e também o segmento geracional. Hoje nós falamos, por exemplo, a geração alfa, 2010 para cá, que já nasce com o dedinho colado aí no telefone e que já nasceu na era da inteligência artificial. Obviamente, a abordagem para evangelizar essas pessoas é diferente, mas a missão continua a mesma. Você comentou agora sobre as novas gerações e a gente está falando muito sobre o futuro da humanidade aqui na Target. Queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre o futuro da missão. Muito bem. Futuro da missão. O que eu diria, o primeiro, no início da minha fala, eu disse que o futuro da missão não é necessariamente o futuro da missão. A missão sempre vai existir, a missão sempre será a mesma. Falar as boas novas de Deus para o nosso próximo. Espalhar a glória de Deus para o mundo. Agora, talvez a gente possa colocar isso de uma forma diferente. O futuro da igreja frente à missão. Isto é onde está a diferença. Eu acredito que a missão de Deus, independentemente de ser a mesma, ela vai ser propagada dependendo do nível do envolvimento da igreja. Por exemplo, Léo, hoje nós temos os grupos que nós chamamos em português, a sigla seria PNANI, o P mudo, PNANI, povos não alcançados e não engajados. O que significa isso? São pessoas onde povos que têm 2% ou menos de engajamento com algum cristão, com a Bíblia ou com uma igreja. Esses três elementos. Ou que não tem nenhuma. Por exemplo, nós temos os índios nos ribeirinhos, Mato Grosso do Sul, etc. Mas eu disse no nosso painel que um dos povos menos alcançados entre os PNANIs, povos não alcançados e não engajados com o evangelho, são os surdos. Apenas 2% da população de surdos em todo o mundo é alcançada pelo Evangelho de Cristo. Então veja bem, às vezes a gente pensa distante, né, como você mencionou, na África, pensa em outro continente, em povos que estão lá no meio da selva amazônica, quando perto de nós temos um grupo único que nós chamamos de surdos e que precisam ser alcançados. Então o futuro da missão, que já entendemos, o futuro da igreja que faz a missão de Deus, depende realmente da igreja, primeiro, a igreja conscientizar os seus membros, segundo, mobilizar os seus membros, terceiro, da igreja fazer uma parceria com outras igrejas. No aspecto de missão, vai ser difícil alguns membros da igreja ir algum dia para a África, ir para os países da janela 1040, os países árabes, etc. Mas a igreja pode ir lá de que forma? Fazendo parceria com igrejas que estão naquelas regiões. Então, por exemplo, se existe um país ou um grupo étnico que não tem um evangelho, o que eu faço? Eu faço parceria com a igreja mais próxima e eles então evangelizam. Nós podemos providenciar os recursos, podemos ajudar com treinamento, com capacitação, com ferramentas e aquela igreja faz o trabalho deles. Então o futuro está aí, está na conscientização, na mobilização e na cooperação, parceria com outras igrejas ao redor do mundo. Inclusive, só um finalzinho do gancho aqui. Perfeito. O pastor Ricora, ele já deixou a igreja oficialmente, depois de 43 anos, fundador da igreja, e agora ele vai presidir, já está presidindo, uma entidade que se chama FTT, Finishing the Task, terminando a tarefa. Este é um conglomerado de mais de 1.600 instituições, agências missionárias,
para-eclesiásticas que têm um propósito de levar as boas novas aos grupos não alcançados. O nosso alvo é que o mundo ouça a palavra de Deus até 2033. 2000 anos de aniversário do cristianismo, então queremos em nome de Jesus que cada povo tenha pelo menos uma Bíblia, se não um crente, ou a representatividade do corpo de Cristo ali presente. Obrigado, pastor, pela sua conversa, pela nossa conversa aqui. Isso. Acho que foi bastante enriquecedor. E eu quero encorajar você a acompanhar as nossas outras conversas com os demais palestrantes aqui da Target. Então, fique de olho nas nossas redes sociais e siga a gente em todas elas para você não perder nenhuma novidade. Deus abençoe.